Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, bem-vindos a mais um Desenve Notícias, um vídeo aqui da única mídia desenvolvimentista do Brasil. Comigo, Fausto Oliveira, comentando sempre algum assunto econômico, como é o tema da Revolução Industrial Brasileira, que hoje, nessa sexta-feira de junho, lança novamente o relatório RIB. Relatório RIB, gente, é um serviço semanal de informação para os membros do Clube da Revolução Industrial Brasileira. Está na 8ª edição, como você pode ver aqui. Ele é enviado toda sexta-feira por e-mail com informações assim, muito específicas, muito especializadas a respeito de assuntos do nosso setor produtivo, de todos os setores. Então, se você está interessado em descobrir mais sobre indústria, conhecer mais, participe então do Clube da Revolução Industrial Brasileira. O link para isso está aqui na descrição desse vídeo. E aí, toda sexta-feira você vai poder receber o relatório RIB, que está aqui, com essas informações, e também participar de outras iniciativas muito legais, como, por exemplo, os nossos seminários digitais, que nós trazemos grandes nomes aí, como já teve presidente do BNDES, já teve ex-executivo de empresa pública, já teve gente de tudo que é lado, para falar com os nossos membros a respeito de temas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Então, considere entrar no Clube da RIB agora. É uma escola de pensamento desenvolvimentista que a gente está montando aqui na Revolução Industrial Brasileira, da qual você também pode participar. Indo ao tema do Desenve Notícias de hoje, eu quero comentar a respeito da indústria química brasileira. Infelizmente, está acontecendo no Congresso Nacional um processo que está indo e voltando, que pode selar o futuro da indústria química brasileira. O processo relativo ao REIQ. O que é REIQ? R-E-I-Q, Regime Especial para a Indústria Química. É um regime tributário especial que foi definido lá atrás, se não me engano em 2013, para a indústria química brasileira conseguir chegar aos níveis de desempenho tecnológico e, portanto, de valor adicionado que os seus competidores internacionais, como fazem todos os países do mundo em setores de alta tecnologia e complexidade, como é o caso de químicos, né? Estados Unidos faz isso com a sua indústria química, Coreia faz isso com a sua indústria química, a China, óbvio, faz muito isso com a sua indústria química, e o Brasil fez isso através de uma tributação especial do PIS e COFINS, né, para a indústria química brasileira, e criou o REIQ, o Regime Especial da Indústria Química, para isso. Isso se tornou naturalmente um degrau importante para a estruturação dessas empresas. E aí, de lá para cá, o REIQ veio estabelecendo nessas empresas uma certa competitividade, uma margem interessante para conseguir fazer os investimentos e conseguir chegar a um nível de competitividade razoável, que hoje elas têm ainda, mas por essa necessidade brasileira autoimposta de ser austero, né, por essa ideologia da austeridade, que se associa a uma ideologia de que, no fundo, ter indústrias sofisticadas não importa, né? Então, por esse conjunto de pensamentos nocivos, nefastos à economia brasileira, e por eles estarem no centro do poder, está acabando o regime especial da indústria química no Brasil. A discussão colocada no Congresso Nacional era de acabar imediatamente agora, nesse metade do ano de 2021, e aí isso seria equivalente a dar um tiro de morte na indústria química brasileira, porque ela não apenas chegou a um determinado patamar de competitividade, que ainda não é o suficiente para se internacionalizar e virar de fato uma gigante, né, ter campeões nacionais químicos do Brasil no mundo, né, mas também, por outro lado, pelo fato de que nós estamos num processo de abertura comercial, nós estamos no meio de uma recessão econômica, estamos no meio de um processo de pandemia, e a desorganização que tudo isso em conjunto traz leva, naturalmente, todos os setores a se fragilizarem. E aí você vai e tira o regime especial de um setor sensível que tem equivalente aí a mais de 80 mil empregos, não sei exatamente o número agora, mas é mais de 80 mil empregos que podem sumir do mapa de uma hora para outra, né? E, se eu não me engano, 5 bilhões de reais no PIB, tá? 5 bilhões de reais por ano é a riqueza que o setor químico brasileiro produz. E não estou falando de farmacêutica, tá? Estou falando de química. Química industrial, química para o setor de tintas, química para o setor de surfactantes, químicos agrícolas, coalescentes, solventes, esse tipo de coisa, tá? Química mesmo mais industrial. E que, naturalmente, só vende para empresas, né? O produto que você compra contém esses químicos, tá? A tinta da Souvenir que você compra para pintar o seu apartamento contém esses químicos. Então, é negócio interindustrial. E aí, veja,
Na Câmara dos Deputados, essa semana, teve uma modificação na medida provisória que dava um jeito ali de acabar com o REIQ, o Regime Especial para a Indústria Química, e essa modificação veio a criar uma gradação temporal para terminar o regime especial de 4 anos. Então ele continua existindo por mais 4 anos, segundo o texto em atual negociação lá no Congresso Nacional, continua existindo por 4 anos, mas ele vai diminuindo. Então o regime especial de tributação do PIS e COFINS para a indústria química vai se tornando mais igual ao regime normal, tá? Igual à legislação de todos os setores, para a indústria química ao longo de 4 anos. E, portanto, isso coloca um período, meio que um limite, um prazo limite para que essa indústria consiga, de alguma maneira, com pandemia, com desorganização de cadeia produtiva, com desindustrialização brasileira, sem apoio à exportação, sem crédito do BNDES, sem mais nada, conseguir em 4 anos dar o salto que ela não conseguiu até agora. Bom, é evidente que isso não vai acontecer. É evidente. E isso, óbvio, né, representa uma perda para o Brasil muito grande. O Brasil costuma olhar com um olho muito burro por um lado e muito pragmático por outro para esse tipo de questão. Muito burro porque, né, não consegue compreender que o amadurecimento de indústrias sensíveis, né, em lugares em que não há, né, a competitividade internacional não está dada, que são os países né, emergentes, como é o caso do Brasil, isso demora. E isso exige, né, auxílios extras da parte do poder público, até para fazer as empresas se tornarem tão competitivas quanto seus competidores internacionais. Isso é assim. Então tem uma parte do olhar brasileiro que é burra. E tem uma parte do olhar brasileiro que é muito pragmática e também burramente pragmática, que diz o seguinte: não, se essas empresas estão consumindo recursos públicos, né, e através de redução de imposto, e não entregam o resultado muito rapidamente, que é algo que não coaduna com o tempo de amadurecimento, né, mas eles não falam essa parte, então que se extinga logo o regime tributário especial e que se deixe elas morrerem. Vamos fazer uma depuração. Esse argumento é de um excessivo pragmatismo e, portanto, muito burro também, porque ele coloca 80 mil empregos em risco, ele coloca 5 bilhões de reais do PIB anuais em risco, não é verdade? E ele coloca, portanto, toda uma promessa de futuro, né, de um setor sofisticado para a economia brasileira em risco de simplesmente acabar, que é o que está acontecendo. Hoje no Brasil você tem 2 grandes empresas de química e petroquímica, né? Uma delas atua tanto na química quanto na petroquímica, a outra é só petroquímica, que são a Oxiteno e a Braskem. E ambas, por uma diversidade de fatores, mas esse aí é um deles, estão já em processo de venda. E serão, em curto prazo, médio prazo, não sei, empresas internacionais que operam no Brasil. Deixarão de ser empresas brasileiras. Com isso, o tecido produtivo brasileiro perde cada vez mais capacidade de portar futuro, cada vez mais capacidade de desenvolver novas tecnologias, novas cadeias econômicas, novas spin-offs empresariais internos, etc, etc, etc. Por que é que a Oxiteno e a Braskem estão em processo de venda? Bom, no caso da Braskem teve o efeito da Lava Jato, que continua sendo um efeito destruidor do tecido econômico sofisticado brasileiro. Mas no caso da Oxiteno, não. O efeito a vontade de vendê-la é simplesmente um efeito combinado entre, né, essa dissolução da política pública de desenvolvimento do setor químico, por um lado, e, por outro lado, uma macroeconomia que não conduz ninguém ao desenvolvimento, que é essa macroeconomia da restrição, ou seja, austeridade permanente, nenhum investimento público, que conduz a nenhum investimento privado, ou investimento cronicamente baixo, né, juros altos por longo tempo, câmbio apreciado por longo tempo, e o fato disso tudo estar meio bagunçado atualmente por curto período não é suficiente se não for uma política de Estado, né? Me refiro aí aos juros e ao câmbio especificamente, né? Se não for ajustado por uma política de Estado que dê previsibilidade para o investimento e que diga no longo prazo essas condições que conduzem ao desenvolvimento continuarão, é claro que tudo isso vai ser apenas um espasmo. E de espasmo, indústrias sofisticadas não podem viver. E aí o resultado final é esse, você desindustrializa ainda mais um país já desindustrializado num setor que tinha muito a entregar, que é o setor químico. Então a indústria brasileira de química nesse momento está em risco, suas 2 principais empresas estão nesse momento em processo aberto de venda já,
É muito improvável que deixem de ser vendidas, tanto a Oxiteno, que pertence ao grupo Ultra, né, o mesmo do Posto Ipiranga, ironicamente, né, como a Braskem, que pertence parte à Odebrecht, parte à Petrobras. É muito improvável que essas vendas sejam revertidas, né? A Braskem mesmo já era para ter sido vendida há mais tempo. A empresa que ia comprar é que desistiu. Era uma empresa holandesa, ela desistiu de comprar em cima da hora, na risca do laço ali. Então é isso que está acontecendo com a indústria química, é uma tristeza. Queria deixar esse vídeo aqui para dar essas notícias, essas informações. Mais uma vez chamar vocês aí para vir trabalhar com a gente no Clube da Revolução Industrial Brasileira, receber o relatório RIB e participar de outras iniciativas dessa grande escola de pensamento desenvolvimentista que eu estou montando. E, enfim, compartilhar esse vídeo, assinar o canal, dar o like, a gente sempre agradece também qualquer apoio que você possa nos dar. Para participar do Clube da Revolução Industrial Brasileira, clique no link na descrição, tá bom? Eu espero vocês lá. Um abraço, pessoal!